Voltei, pessoal. Vejam como ficaram os meus triângulos, tá? Sempre dois lados. Esse aqui eu fiz com vocês, lembram? Por isso que tá tortinho assim. Os outros dois eu fiz de régua, olha lá. Deitem dois lados sempre coincidindo com a linha da malha quadriculada. E você vai obter um triângulo com um canto reto. Será que tá reto mesmo? Se você deitou sobre a linha, pega lá seu medidor. Meu medidor ficou gigante. Ó lá. Viu como os lados coincidem bonitinho com o do meu medidor? Esse é o canto reto. Mas esse daqui não coincide, olha lá. Eu não vou encostar para você ver que o outro lado vai ser encoberto. Então, esse aqui não funciona, tá? Um triângulo só pode ter um único ângulo reto, tá bom? Ficou assim bonitinho de vocês? Se não ficou, corrijam, tá? Usem o medidor para ter certeza se o canto ficou reto. Agora, nós vamos continuar aqui na atividade, no exercício 3. Só que para explicar o exercício 3, em vez de desenharmos aqui nessa malha pontilhada, a gente vai fazer uma experiência, tá bom? Então, você vai precisar aí de 3 canetas de tamanho igual. Peguei 3 estabilo aqui, que eu sei que elas têm tamanho igual, tá? A experiência que vamos ter agora, que vamos fazer é: será que um triângulo equilátero, aquele que tem os 3 lados iguais, lembram? Será que um triângulo equilátero eu consigo construir de forma que ele tenha um canto reto? Será que existe um triângulo equilátero retângulo? Será? Para fazer a minha experiência, eu peguei aqui, ó, 3 canetas que são idênticas. Por quê? Porque o equilátero tem 3 lados de tamanho igual. Essas canetas são iguaizinhas no tamanho, tá? E agora eu tenho que construir. Bom, um triângulo, para ter o ângulo reto, a gente aprendeu desenhando lá na malha quadriculada que ele tem que ter um formato de um L, lembram? Volta aqui, caneta. Lembram disso? Ele tem que ter um canto reto, tá bom? Tá, prof, mas eu fiz um L. Vamos ver se tá reto esse L. Vamos lá. Professora desastrada. Ó lá. Pronto, ó. Construir um triângulo retângulo tá aqui. Eu consigo usar até o meu medidor, ó. Tá? Tá reto? Tá retinho. Para funcionar, os dois lados são de mesmo tamanho, não é mesmo? Agora eu vou fechar. E, ops. O que aconteceu? O que acontece? Se o meu triângulo fechar aqui, ó, para ser um triângulo... caneta, volta. Para ser um triângulo retângulo, o que vai acontecer? Esse lado teria que acabar aqui. O outro ali. E só esse lado que teria o tamanho da caneta. Não vale, né? Aí não é equilátero, é? Que tipo de triângulo seria esse? Teria 3 de medida diferente, ó, porque o vermelho vai perder uma parte bem grande, esse aqui continua do mesmo tamanho e esse aqui perde um pedacinho. Seria um triângulo escaleno. Esse aqui é um escaleno. Além dele ser escaleno, ele é também retângulo, tá? Beleza? Então, o que nós descobrimos com a nossa experiência? Que não existe triângulo equilátero, não existe equilátero que tenha ângulo reto. São coisas que não conversam, não combinam. Eles brigam. Não combina, tá? Esquece, não existe este nome. Equilátero, retângulo. Equilátero, retângulo. Não existe. Beleza? Tirem isso da ideia. Era isso que ele queria que vocês vissem aí no exercício 3. Então, ó, em vez da gente fechar aquela abertura lá, o que a gente vai ver?
que esses dois lados aqui, esse L que ele fez, que é um L, é um ângulo reto. Vamos lá testar com o nosso medidor? Olha lá. Funciona, tá vendo? É um canto reto. Porém, na hora que eu fechar aqui, ele não vai ter a mesma medida desses lados aqui, tá? Se eu fechar aqui, bom, eu já descobri que existe o escaleno e com ângulo reto. Aqui, se eu fechar, pessoal, aqui embaixo, ó, o prof tá sem régua. O que que eu tenho? Dois lados iguais e esse aqui é maior. Esse aqui é maior que esses dois aqui. Esse aqui é o cara diferente. Quem que é? Dois lados iguais e um diferente. Existe? Ah, a gente já estudou. Como é que ele chama? Isósceles. Isósceles. Quando a gente fechou, aqui nós criamos um triângulo retângulo, porque tem canto reto e a gente já mediu, tá aqui, ó. E é isósceles, tá? E com a nossa experiência da caneta, a gente já consegue responder a questão 3. Foi possível traçar um triângulo que seja equilátero? Foi possível? Não. Quando a gente traçou aí a malha depois da nossa experiência, vimos que não tem triângulo equilátero com ângulo reto, mas, em compensação, existe uma amizade linda entre o isósceles e o ângulo reto. São amigos. Quem mais que é amigo? O escaleno e o ângulo reto. São amigos, mas não se combinam. Não se combinam equilátero com reto. Não se combina, tá? Esquece, não existe. E aí a nossa amiguinha aí tá perguntando pro professor: professor, se o triângulo tem canto reto, eu chamo de quê? De retângulo ou de isósceles? E o que que o prof fala para ela? Que o triângulo retângulo pode ter sim dois lados iguais. E também vimos, né? Além disso, o professor vai constatar o que a gente já viu também. Nesse caso, a gente chama de retângulo e isósceles. Ele pode ter os dois nomes. Mas existe também, nós já vimos, que é esse carinha aqui, que a prof construiu como triângulo retângulo, que a prof não tá achando aqui o triângulo vermelho dela. Depois eu mostro. Nós construímos também um triângulo, achei ele. Vem cá, triângulo. Olha só. Esse cara aqui eu construí com os três lados diferentes, tá? Se ele tem três lados diferentes, ele é um escaleno, tá bom? Então, ele tá falando aqui também, ó. Mas também pode existir, pode ter os três lados diferentes, como aquele que está desenhado lá no item 1. E aí, a prof também desenhou esse aqui, ó. Esse aqui tem três lados diferentes e um canto reto, que a gente testou no primeiro vídeo, lembra? E aí, ele é retângulo escaleno, tá? Ou escaleno e retângulo, tanto faz, tá bom? Na atividade 3, a gente só vai conseguir fazer o exercício 1, porque a gente precisaria estar lá na escola para utilizar as peças do Tangram, tá? E aí eu quero deixar este daqui como tarefa para vocês. Vocês vão usar o nosso medidor, tá? Vamos observar todos os triângulos que estão aqui no Tangram. E o que que a gente vai fazer? Vai observar, classificar. O que que é classificar? Dizer se é isósceles, escaleno, equilátero e dizer se existe ou não ângulo reto. Aí você tem que usar o medidor. E para descobrir as outras coisas, eu tenho que utilizar a régua. Régua. A professora tá com uma de comercial aqui, tá? Então, vocês vão medir os lados dos triângulos para saber que nome que ele tem, se ele é equilátero, se ele é isósceles, se ele é escaleno, e o medidor de ângulo reto para descobrir se ele é também
retângulo. E você já sabe que, se tiver 3 lados iguais, só pode ser equilátero. Não pode ser equilátero retângulo, tá? Não existe. Então, página 180, exercício 1, a prof deixa para vocês. E também, a gente infelizmente não consegue fazer este desafio, que a prof precisaria das peças do Tangram, tá? Mas era tipo um joguinho, tá bom? E aí, de tarefa, a prof vai pedir para vocês fazerem exercício 3. O que tem que fazer no 3, professora? Usar de novo o medidor, tá? Para verificar qual desses triângulos aqui tem canto reto. E você vai marcar, em vez dele, ele falou aqui com um X, não, faz o desenho do ângulo reto, tá? Mediu, deu certo, desenha isso aqui no triângulo, tá bom? Em vez de fazer esse X feio aí. Depois, no exercício 4, também é para casa. A figura abaixo foi formada com peças do Tangram, vejam aí, um peixinho, né? Então, você vai marcar os triângulos. Quantos triângulos tem aí? Contem. E aí, vocês já vão ter feito isso daqui. É só vocês assinalarem a alternativa com aquele exercício que eu deixei. Medindo, você vai saber o tipo do triângulo, tá bom? Você consegue responder fácil C. Combinado? Próxima aula, a gente corrige, tá bom? Beijo, galerinha!